Olá, companheiras, olá, companheiros. Voltamos com a nossa coluna Como Funciona a Sociedade aqui no JTT Oeste, dando continuidade a uma discussão que a gente tem feito aí no último mês sobre como funciona a exploração. Numa sociedade capitalista, estudamos aí, apresentei para vocês algumas categorias importantes para a gente perceber por que a classe trabalhadora na sociedade capitalista moderna é quem produz o conjunto das riquezas, dos valores e, portanto, do capital na nossa atual conformação. Isso se dá devido à troca de mercadorias. Ou seja, na nossa sociedade hoje tudo é mercadoria. E a principal mercadoria dessa sociedade é a mercadoria força de trabalho. O trabalhador precisou, durante séculos, ser expropriado de todas as suas ferramentas, de todos os instrumentos, de todas as matérias que dariam suporte para que ele pudesse produzir os seus meios de subsistência. Portanto, a classe trabalhadora nos últimos séculos passou por um conjunto de processos de expropriação. Nós fomos expropriados da terra, fomos expropriados das ferramentas, expropriados das máquinas, do conjunto da tecnologia que proporcionaria a nossa própria autoprodução enquanto sujeitos históricos. Ao fim desse processo de expropriação, que se retroalimenta, portanto, continua a acontecer, o trabalhador restou livre em dois aspectos. Livre para vender a sua força de trabalho a qualquer um que queira comprá-la e também restou livre de todos os meios que pudessem viabilizar a sua autoprodução. Portanto, o sistema capitalista tem disponível um conjunto de mercadorias força de trabalho que podem ser compradas, usadas e neste uso, como falamos no nosso último episódio, ao usar o capital, estas forças de trabalho, elas produzem mais quantidades de valor do que elas mesmas custam. Retomando rapidamente, né? Uma mercadoria é trocada pela quantidade de trabalho socialmente necessário, abstratamente falando, que ela precisa para ser produzida. Só que esse valor ele é dado, como eu apresentei, de forma social. Não quer dizer que uma mercadoria demorou tanto tempo, a outra mercadoria tanto tempo, apenas nela mesma. É um conjunto de fatores que só pode ser entendido socialmente, né? O capital é uma relação social. E nessa relação social, onde as forças de trabalho são compradas pelo capitalista, esse capitalista usa essa força de trabalho, desgasta as matérias-primas no processo de produção, desgasta os meios de produção, e a força de trabalho, ao final de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, produz uma quantidade de valor. É o que alguns autores da teoria social chamam a força de trabalho é a galinha dos ovos de ouro do sistema capitalista. Porque ao ser usada, essa mercadoria ela é a única capaz de criar mais valor do que ela mesma vale. E esse valor a mais, essa mais-valia criada no processo de consumo da mercadoria força de trabalho, é de onde a classe capitalista tira o lucro. A acumulação do capital se dá por esse processo de exploração da mercadoria força de trabalho na sociedade capitalista. Esta exploração se dá o tempo todo e em todos os locais onde algum trabalhador esteja vendendo a sua mercadoria. Seja numa fábrica, seja numa fazenda, seja num banco, seja numa empresa comercial, se a classe trabalhadora, tanto enquanto indivíduo, ou como grupo social, estiver vendendo a sua força de trabalho e, portanto, recebendo um salário, este salário é fruto do seu próprio trabalho. E esse é o principal, vamos chamar assim, conteúdo da nossa conversa de hoje. O trabalhador paga a si mesmo. O salário é fruto do seu próprio esforço ao despender energia, cérebro, músculos, no processo de produção. E ao fazer isso, portanto, o trabalhador produz, cria uma quantidade de valor que retorna a ele na forma de salário,
E uma parte desse valor a mais do que isso que retorna para ele é apropriado pelo capitalista. Alguns diriam, tá, Ricardo, mas isso é injusto, porque uma parte da produção ficou com o capitalista. Do ponto de vista do sistema, aconteceu uma troca justa. Do ponto de vista da justiça burguesa, da justiça liberal, da justiça de mercado, foram trocadas mercadorias equivalentes. No entanto, como eu diria antes, a galinha dos ovos de ouro do sistema faz com que uma dessas mercadorias receba o seu equivalente na forma salário, mas ela é capaz de criar mais, ela é capaz de tirar da onde ela está, do processo de produção, mais valor do que ali foi colocado. E é aí que acontece a exploração. Então, o que é a exploração? É a compra e venda da mercadoria força de trabalho sob relações sociais de produção capitalista, onde, de um lado, o trabalhador recebe apenas o que é necessário para sua manutenção enquanto classe trabalhadora, portanto, sua subsistência, e do outro, uma outra classe que se apropria do valor criado além daquele trabalho necessário. Portanto, é um valor excedente, um trabalho excedente que se transforma no lucro do capitalista. As teorias liberais, no âmbito da sociedade, dizem que é a remuneração do capital pelo risco que ele se dispôs a correr no mercado, o que é uma bobagem sem tamanho. É uma bobagem sem tamanho porque o capital não tem risco nenhum. O capital oferece ao trabalhador a oportunidade de ser explorado e de criar mais valor e só o paga no final do processo. Não sei se vocês já notaram que a única mercadoria que é comprada e primeiro usada e só depois paga é a força de trabalho. O trabalhador tem que trabalhar o mês inteiro para só ao final receber o seu salário. Todas as outras mercadorias na nossa sociedade você primeiro paga e só depois consome. Se tiver algum problema, se tiver mal feita, se tiver algum defeito, você vai ao Procon, reclama, devolve, mas você já pagou. A força de trabalho não. Portanto, o capitalista tem essa dádiva criada pela nossa forma de organizar a vida, que ele só paga ao final do mês. Portanto, ele já teve a sua lucratividade, ele já conseguiu o retorno dos valores criados durante aquele processo de exploração da força de trabalho. Quando a gente fala da exploração, quando a gente fala da existência de uma forma de organizar a vida que uma classe se apropria da riqueza e outra classe produz toda a riqueza, a gente mais ou menos fecha a compreensão sobre o que é e como funciona a exploração capitalista. Resta-nos agora, nos próximos capítulos, e já ficam aí todos convidados para que a gente continue esse nosso debate aqui, que vocês continuem assistindo a coluna, como que esta relação de exploração se mantém. Por que os trabalhadores, quando entendem isso, não se revoltam, ou quando se revoltam, o que propõem no seu lugar, e do ponto de vista do capital, como que acontece a gestão dessa exploração e a gestão dos conflitos derivados dela. Aí nós vamos precisar conversar um pouquinho sobre o Estado, sobre as leis, sobre as formas de coerção, sobre as formas de convencimento da classe trabalhadora de que esse seria o melhor sistema para se viver no mundo. Mas, quanto a isso, acompanhe a nossa coluna e nos vemos nessa discussão nas próximas semanas. Grande abraço a todos.